18 anos que tá difícil de entrar no mercado de trabalho, né? Tá difícil até de decidir, acho que para ela tá mais difícil decidir o que ela quer ser da vida nesse momento do que de entrar no mercado do trabalho. E também o Roberto participando aqui com a gente, eu acho que ele fala assim, eu acho que essa geração tem muito mais facilidade que a nossa teve, só que quer tudo muito rápido, quer emprego bom, quer salário bom, quer começar do bom, então a vida não funciona assim. Eu também acho, Roberto, valeu pela participação. Realmente, né? Os jovens hoje estão imediatistas demais, e isso, obviamente, se destoa muito das gerações passadas. Vamos falar de saúde, né, Marcos? Falar de saúde, de prevenção, diagnóstico precoce do câncer de pulmão. A gente está recebendo aqui a doutora Marcela Costa, ela é médica, e vamos falar do Agosto Branco, que é um mês de conscientização e prevenção do câncer de pulmão. E para chamar a atenção para uma doença que ainda preocupa demais. Quando a gente fala em pulmão, quase que imediatamente pensa no cigarro, né? Já está logo associado. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Marcos. Bom Thaís. dia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês para falar desse tema, né? Que tanto me é caro. É perfeita colocação. A gente tem esse mês de tentativa de conscientizar as pessoas, aproveitar esse tema para falar. Sim, o cigarro é o primeiro vilão, é o fator de risco, ou seja, a principal causa de câncer. E olha que coisa interessante, é uma causa evitável, porque você pode escolher não fumar. E a partir do momento em que você escolhe não fumar, você está diminuindo drasticamente a chance de ter um câncer que, infelizmente, ainda não é o câncer mais frequente, tá? Mas é o câncer que mais mata, é o câncer de pulmão, infelizmente, tá? Então, a gente tem muita novidade para falar, a gente vai falar um pouquinho disso, mas ainda hoje, mesmo não sendo o câncer mais frequente, é o que mais mata no mundo. Então, a gente precisa falar, sim, sobre cigarro. Graças a Deus, isso hoje está muito claro, está na memória das pessoas. Falou em cigarro, a pessoa lembra de câncer, e não é só câncer de pulmão, né? Como eu sou pneumologista, eu vou falar do que... Vou puxar a sardinha aqui para o meu lado, mas são vários tipos de cânceres que estão associados ao cigarro. Né? Câncer de bexiga, câncer de intestino, né? Câncer do pulmão e por aí vai. E a lista é muito grande, né? Então, tem que ficar na mente, sim, de quem está ouvindo. O cigarro tem tudo a ver com câncer de pulmão e outros tipos. Agora, o que levou a essa compreensão do câncer de pulmão foram anos de campanha, inclusive para retirada do cigarro do horário nobre e daquelas propagandas que vendiam saúde associada a cigarro, né? Outro dia um colega que segue uma página no Instagram de publicidades dos anos 80 mostrava exatamente som, praia, juventude e ao final da atividade física todo mundo parado e fumando um cigarro. Era o comercial dos anos 80. Então, se a gente tem hoje a ideia de que o cigarro está associado ao câncer, vem daí. Só que a indústria do tabaco não é boba e ela não quer perder clientes e sabe que o cliente jovem é o que dá, obviamente, mais lucro e por mais anos. E aí ela se reinventou e inventou o cigarro eletrônico, ou esses vapers, né, como são conhecidos, que é proibido no Brasil, mas é o que mais se vê nas esquinas. Hoje, o câncer está associado também a essa nova forma e hábito de consumo, ou, naturalmente, o cigarro continua sendo o mais forte? Esse é um excelente ponto também, né? O que ocorre é exatamente o que você falou. A indústria percebeu que ela estava perdendo, porque ficou na cabeça de todo mundo que o cigarro faz mal. Então, as pessoas começaram a ver as outras morrerem, começaram a ver, e se levar... a medicina ela é assim, ela leva alguns anos para aprovar no papel, né, para que os estudos sejam feitos e que você tenha aquele papel mostrando para você assim, olha só, isso aqui está matando você de uma forma inequívoca. E foi o que aconteceu com o cigarro, e a partir do momento em que isso ocorreu com o cigarro tradicional, começaram as campanhas de saúde pública proibindo e tirando. Os próprios médicos fumavam antigamente, né? A gente tem vários relatos e quando vai para congresso as pessoas mostram sobre a história da medicina, é incrível. E aí ela precisou criar esse novo dispositivo, né, que é uma coisa disfarçada, é uma coisa feita para atrair o jovem, ela não tem o cheiro do cigarro, que é o que as pessoas não gostam, ela muitas vezes passa desapercebida, porque o indivíduo pode ir ali, usar o cigarro eletrônico e voltar, e ninguém vai perceber, ele não vai ficar com cheiro,
E ele tirou um pouco desse estigma e veio vestido de uma roupagem nova, dizendo que o fato de não haver combustão, a queima, né, a gente acender o isqueiro e queimar ali a pontinha do cigarro, não fazia mal. E isso não é verdade, tá? Até que a gente tenha os mesmos estudos que a gente teve para o cigarro tradicional no câncer de pulmão, isso vai levar alguns anos, mas já existem trabalhos preliminares mostrando sim a associação com doenças malignas e mostrando diversos problemas respiratórios. O que é que está muito claro hoje sobre cigarro eletrônico, vape e por aí vai, tá? Existem várias variações disso também, né? É que não é uma forma segura. Não tem como aquela quantidade de substância, de aromatizante, aquela fumaça que a gente vê, né, quando o indivíduo solta, ela é visível, é uma fumaça grosseira, um material particulado. Aquilo vai para dentro do pulmão. Não há possibilidade nenhuma disso ser inócuo e não causar problemas à saúde. Problema respiratório imediato já está bem documentado. Vários jovens que foram parar em UTI, indivíduos desenvolvendo já bronquite decorrente do uso de cigarro eletrônico. Isso a gente vê no consultório de uma forma muito clara. O vício da nicotina muito mais intenso com o cigarro eletrônico, porque ele dá um pico bem mais rápido do que o cigarro tradicional, e o indivíduo não se dá conta, ali fumando o dispositivo eletrônico, do quanto que ele está fumando a mais. Com o cigarro, como ele tem que acender um outro cigarro, ele tem que colocar na boca, ele se dá um pouco mais de conta do que ele está fazendo. No cigarro eletrônico, não. Tá? Então, é um dispositivo extremamente perigoso, malicioso e feito com um intuito muito claro. Tá? O único lugar do mundo que ainda tinha uma conversa sobre o cigarro eletrônico serve para ajudar a parar de fumar foi o Reino Unido, e isso caiu por lá. Então, hoje, graças a Deus, está muito claro que esse dispositivo é perigoso e não faz bem à saúde. Doutora Marcela, quem fumou 10, 20, 30 anos e conseguiu parar, o risco diminui imediatamente ou essa pessoa ainda vai passar por um processo, precisar ser acompanhada por bastante tempo? Eu falo do risco de câncer, de desenvolver câncer mesmo. Porque muita gente pensa, mas eu já fumei 30 anos, se eu parar agora não vai adiantar mais de nada. Né? O que tem de verdade nisso? Essa pergunta é excelente, tá? Porque é muito frequente no consultório também. Não tem uma verdade tão grande. A gente sabe que parar de fumar é a coisa que mais impacta para diminuir a possibilidade de você ter câncer e outros problemas respiratórios que vão continuar enquanto você fuma. Mas existe um tempo estimado de 15 anos em que esse risco começa a diminuir. Depois de 15 anos que você deixou de fumar, o risco começa a se aproximar ao risco de uma pessoa que nunca fumou. Mas isso não é uma coisa muito verdadeira. Eu sempre explico dessa forma porque eu acho que fica fácil das pessoas entenderem. O cigarro ele tem um efeito de longo prazo, cumulativo. Então é um indivíduo que fuma jovem, ele muitas vezes, graças a Deus, para de fumar, né? E ele vem ter o câncer de pulmão anos depois, né? Anos na frente. É como o sol que a gente levou lá atrás, sem protetor solar, que não se protegeu, que foi muito comum também no passado, e o indivíduo vem ter câncer de pele adulto, idoso. Então, é o mesmo mecanismo. Aquilo leva a danos celulares que se acumulam e que o efeito ele não é imediato. Algumas sociedades médicas não recomendam mais que a gente use esse tempo de 15 anos de parada para dizer que o indivíduo está livre do risco, tá? Então, esse é um tempo que vem sendo discutido pelos médicos, porque a gente sabe que existe uma alteração para essa pessoa que fumou. A gente ouve livre do risco, mas porque nós estamos aqui, obviamente, associando a quem tem mais risco de desenvolver a doença, Isso. que são os fumantes, mas e quem não fuma? Nunca Também. fumou na vida, também corre o risco de ter um câncer de pulmão lá na frente? Isso também é uma coisa bem, bem alta, sabe, Thaís? Infelizmente, essas pessoas também não estão livres. A gente encontra, sim, casos de câncer de pulmão em pessoas que são saudáveis e que nunca fumaram, tá? Então, daí a ideia de fazer o rastreamento. Tá? A gente faz rastreamento para pessoas que não têm sintomas. Por quê? O câncer de pulmão, frequentemente, não dá sintoma. Olha que coisa traiçoeira. O nódulo pulmonar, aquela lesão quando ela é inicial e quando ela é curável, que é o momento em que eu mais preciso encontrar essa doença e esse paciente,
ele não dá nenhum sintoma. Então, o indivíduo ele não vai procurar o médico nesse momento. É frequente que ele só procure atendimento quando ele começa a ter uma tosse, quando ele começa a ter um cansaço, emagrecimento. Então, outro ponto importante é não ignorar sintoma respiratório e achar que é normal ficar com a tosse que não passa, e achar que é normal ficar com um cansaço que não passa. Isso não é normal, inclusive nos indivíduos que nunca fumaram, porque existe sim, principalmente nas mulheres jovens, e até a gente sabe que a origem asiática, pela genética, até tem uma chance um pouco maior, tá? Mas veja, apesar de eu estar dando essa notícia que parece assustadora, eu vou dar uma notícia boa também, né? Para esse tipo de tumor que vem associado à genética, que é do indivíduo não fumante, muitas vezes ele tem uma terapia, um tratamento para o câncer muito melhor, que funciona muito bem, tem terapia-alvo, tem uma chance de cura, até porque a pessoa tende a ser mais saudável, né? Então ela tende a ir bem melhor no tratamento daquele indivíduo que já prejudicou o pulmão pelo cigarro, que já prejudicou os vasos, as coronárias pelo entupimento pelo cigarro. Então ele tende a ir muito melhor. E a chance desse indivíduo ser bem tratado é altíssima. Agora, exatamente, doutora Marcela, a gente está chegando ao final do nosso tempo, mas para incentivar quem está nos ouvindo a fazer o rastreamento, é uma consulta simples, tem exames específicos, o que destacar? Perfeito. Esse tema tem que ficar na cabeça das pessoas. Existe rastreamento para câncer de pulmão. Então, é para os indivíduos a partir de 50 anos que fumaram. Eles devem fazer uma tomografia de baixa dose, é assim que a gente fala, né? Hoje em dia é fácil de encontrar essa tomografia, não é uma coisa difícil, para justamente procurar essas lesões iniciais. Então é uma consulta meio que de um check-up respiratório, em que o médico vai perceber que aquela pessoa ela tem benefício, igual a gente faz com câncer de mama, de colo de útero, de próstata. Hoje o câncer de pulmão também tem direito ao seu rastreamento e tem salvado muitas vidas. O que é melhor, né? Doutora Marcela Costa é médica, hoje falou sobre o Agosto Branco e a campanha para prevenir o câncer de pulmão, tá? Fique atento em relação a isso. Agora 6h43. Vamos para um rápido intervalo, o Jornal da Mix volta já.